Cara, falando agora um pouco daí do dia a dia, né? Sim, Do que vem acontecendo, a gente vê algumas celebridades sendo presas. Não estamos aqui a julgar se está correto ou está errado. Por exemplo, Oruan, Orochi, entre outros. Isso é um recado para a população que até quem é famoso, se tiver cometendo algo de errado, vai ser preso, que a justiça está aí e não julgando o mérito se sim. ele fez algo de errado ou não, tá? Mas é um recado para celebridades também? Sim, na verdade, né, ninguém tem carta branca para cometer qualquer tipo de crime. E não há essa diferenciação. Às vezes as pessoas pensam, ah, a justiça é seletiva, rico não vai. Não, rico vai, vai ser processado também, vai, se for o caso, ser condenado. O... Eu acho que o principal é né, as pessoas terem como exemplos pessoas que realmente agregam, que trazem algo de bom para a sociedade, seja um exemplo de alguma forma para a sociedade e que faça com que aquela pessoa se espelhe para evoluir. Com relação a famosos, celebridades serem presas e tudo mais, se cometeram crimes, têm que responder da mesma forma que qualquer outra pessoa. O que não pode é a justiça dar o recado de que essas pessoas não, se elas cometeram um crime, elas precisam ser responsabilizadas. Agora, sobre a questão do que aquilo que é crime, né? A gente viu várias celebridades em questão sendo presas por questões de jogos de azar, Tigrinho, Sim, Deolane, Carlinhos Maia, entre esses aí. Aí eles alegam que eles não estão ali, não são donos da plataforma, que eles estão dizendo joguem, mas joguem com responsabilidade. Quando você, de certa forma, você é um influencer. Você, por exemplo, você é um promotor de justiça. Você é uma pessoa influente para ensinar sim. a estudar para a pessoa querer ser um promotor. Quando você pega um lado negativo desse, que a pessoa está dizendo, vai lá, joga, é legal. Isso não caracteriza, de certa forma, um crime? É uma pergunta. Sim, vamos lá. Então, aí eu vou responder a parte do direito penal, a parte geral, não entrando nesses Sim, casos sim. e tudo mais, porque eu não tive acesso aos autos, eu não posso afirmar. Mas vamos para a parte explicação do direito penal. O direito penal fala que não só comete crime aquele que executa a ação, como aquele que participa de alguma forma, instigando, auxiliando, aquele, sabe, imagina o seguinte, imagina que você tá dirigindo um carro e o seu amigo do lado fala assim, acelera, acelera. É tipo, o cara para do lado, ah, tira a racha com ele, tira a racha com ele. E você tira a racha e acontece um acidente, uma pessoa morre. Essa pessoa que ficou te instigando, não foi ela que pisou no acelerador, mas ela vai responder também. Porque o artigo 29 do Código Penal fala que a participação também responde. Então imagina o seguinte, o ladrão de banco, alguém pagou, vamos dizer que foi um plano arquitetado e alguém financiou. Quem entrou no banco? O cara que financiou? Não. O cara que entregou a arma para ele? Não. Quem entrou no banco, anunciou assalto e tudo mais, foi a pessoa A. Só que o B financiou. O B vai responder igual. Então, quer dizer, mas responde igual ou tem uma diferença no crime? Não, responde igual. 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 Concurso de crimes, então, por exemplo, a coautoria é quando duas pessoas cometem o verbo do crime. Então, roubar, matar, etc. Quem, de alguma forma, participa do crime, responde por aquele crime. Como eu disse, a pessoa que instigou, a pessoa que auxiliou. Então, a pessoa, quando ela instiga as pessoas a jogarem jogo de azar, sabendo que aquilo vai levar as pessoas a perderem, porque é um jogo de azar que conta única e exclusivamente com a sorte. E daí essa pessoa, estou falando de um, não estou entrando no caso concreto de ninguém, mas eu entendo que essa pessoa sim deve ser responsabilizada, porque é um jogo de azar e isso aí já está provado, isso aí quantas notícias a gente tem todos os dias de que famílias são destruídas, pessoas cometem suicídio porque vendeu a casa,
pegou o dinheiro da luz e gastou no tigrinho, no que quer que seja, no jogo de azar. E isso é um vício. E o vício precisa ser combatido. Famílias estão sendo destruídas por causa de jogos. Exatamente. Nós temos uma pergunta da técnica. Solta aí, pessoal. A técnica lá. Oi, estão ouvindo aí? Tudo bem? Gustavo, Perfeito. tudo bem, Tudo Ângelo? bem? Eu tenho uma pergunta, como a gente tá falando de celebridades, eu tenho uma pergunta sobre o Ronaldinho Gaúcho, que ele foi preso no Paraguai há uns anos atrás, né, por passaporte falso. Eu queria saber se tem, não que isso seja certo, tá? Até porque não é, mas se tem sim, tipo, uma boa vontade com celebridades por parte de algumas, tipo, de na hora de julgar, entendeu? Porque a gente viu no Paraguai que ele até jogou bola e saiu rápido da prisão, coisa que teve criminosos que estão lá até hoje pelo mesmo crime, entendeu? Eu queria saber se tem uma boa vontade, mesmo sendo errado, quando a pessoa é muito famosa ou muito querida pelo público. E um grande abraço aí a todos. Então, não tem. Não tem. Até porque se tiver, o Seria. profissional tem que responder por crime de prevaricação. E tem uma corregedoria, o Ministério Público tem corregedoria, a magistratura tem corregedoria, a Polícia Civil tem corregedoria. Então, qualquer desvio da atuação, que deve ser uma atuação imparcial para os dois lados, a- tem tanto o crime de prevaricação quanto responder perante a corregedoria, que pode dar desde uma advertência até a demissão a bem do serviço público. Perfeito. Mano, você como promotor, né, cara, você é responsável pela acusação, né? Hoje a gente tá vendo aí algumas celebridades já saindo, né? Crimes que foram nacionalmente chocados, né? Fomos chocados aí. Por exemplo, os Nardones, Suzane. Você como promotor, por mais que é a lei, chega um determinado ponto que a pessoa tem que sair da cadeia. Você como promotor, o que você acha sobre isso, cara? Tá, vou dar minha opinião pessoal. Eu sempre falei e falo de que a lei de execução penal, que é a que rege as penas, ela é muito benéfica aos criminosos no Brasil. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje pega 30 anos, ela vai ficar presa no máximo metade da pena. Tem benefícios, tem remissão de pena, que a remissão de pena é o desconto da pena. Então, antes era a cada 3 dias trabalhado, era um dia remido. Daí a jurisprudência foi estender, falar que leitura de revista, de gibi é. Agora tem uma decisão recente do STJ falando que a mãe que tem um filho dentro do sistema prisional, cuidar do filho é como se fosse um trabalho e ela tem direito a cada 3 dias, um dia. Benefícios e mais benefícios, progressão de regime, livramento condicional, cumprimento de pena. Então, assim, as pessoas, elas... Enquanto uma vida se perde, e um filho tem como pena nunca mais ver o pai, ver a mãe, porque alguém tirou a vida, a pessoa vai lá e vai ficar 10, 15 anos no máximo presa e vai voltar para a sociedade. Isso gera uma revolta na promotoria, cara? É um inconformismo, né? Tanto que se recorre, mas às vezes não consegue reverter a decisão judicial de tentar fazer com que as pessoas cumpram mais, né, da pena, ou do tipo, olha, não, essa pessoa não está preparada ainda para retornar à sociedade. Então, vou dar um exemplo. A pessoa tem uma progressão sem um exame criminológico, que é o que analisa as condições do apenado para ver se ele tem condição de voltar para a sociedade. E às vezes, muitas vezes, as pessoas progridem de regime, conseguem um livramento condicional sem esse exame criminológico. O juiz fala, não, entendo que não é necessário, então a gente não sabe quem é que está voltando para a rua, se a pessoa realmente está ressocializada ou não. E a sociedade não pode ser laboratório de teste de um sistema penal. A pessoa precisa voltar para a sociedade. Não estou falando porque a pessoa precisa cumprir mais pena do que a for fixado. Se a pessoa tem 30 anos de pena para cumprir, se ela vai sair com 15, 18 anos, o Estado precisa garantir que as pessoas de bem